Então, hoje a aula é sobre multiplicação de números inteiros. Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho 3 vezes o negativo 4. Se esse número aqui fosse o positivo 4, então 3 vezes o 4, o que eu teria? Era a mesma coisa que eu ter 4 mais 4 mais 4. Eu teria 3 vezes o número 4. Eu ia somar isso aqui. Mas não é o número positivo 4 que eu tenho, é o número negativo 4. Então, aqui eu teria o negativo 4 mais o negativo 4 mais o negativo 4. Como a gente já viu em adição de números inteiros, o que acontece? Quando eu tô somando números com o mesmo sinal, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o sinal e eu vou somar os números. 4 mais 4 mais 4, 12. Então, aqui 3 vezes o menos 4 é negativo 12. Ou, de forma mais rápida, como que a gente faz? Multiplica um fator pelo outro, tá? Então, 3 vezes 4, 12. E eu vou fazer um jogo de sinal aqui, tá? Esse 3, ele não tem nada na frente, então a gente subentende que ele é positivo. Na multiplicação, sinais diferentes sempre vai ser negativo. Então, chegamos no mesmo 12 que a gente já tinha chegado de outra forma. No exemplo B, eu tenho negativo 6 vezes o 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar um fator pelo outro. Então, 6 vezes o 8 é 48. E eu vou fazer o jogo de sinal entre os números aqui. Então, o sinal do 6 é negativo, o sinal do 8 é positivo. Na multiplicação, sinais diferentes, tá? Um negativo e outro positivo. Então, a resposta fica negativa. Então, aqui nesse exemplo, negativo 6 vezes 8 é negativo 48. Na letra C, eu tenho positivo 2 vezes o positivo 5. Então, a gente vai multiplicar os fatores 2 e 5. Então, 2 vezes 5 são 10. E na multiplicação, sinais iguais são positivos, tá? Então, positivo vezes positivo, resposta positiva. No exemplo da letra D, eu tenho negativo 3 vezes negativo 4. Então, como a gente já fez anteriormente, multiplica os dois fatores, 3 vezes 4, 12. Na multiplicação, sinais iguais é positivo, tá? Porque aqui, ó, eu não tô somando esses dois valores para ser uma resposta negativa. Eu tô multiplicando. Eu tô numa multiplicação. E sempre que for multiplicação, se os fatores têm sinais iguais, a resposta vai ser positiva. Se os fatores tiverem sinais diferentes, a resposta vai ser negativa, como é esse caso aqui, ó. Eu tenho dois fatores, um é negativo e o outro é positivo, então, sinais diferentes. Então, a resposta eu já sei que vai ser negativa. E agora, eu multiplico os dois fatores aqui, ó. 7 vezes 2, 14. No próximo exemplo aqui, eu tenho uma expressão numérica só de multiplicação. Então, como é que vou fazer? Para facilitar, a gente pega de 2 em 2, tá? Então, pega de 2 em 2 que fica mais fácil. Então, eu vou multiplicar o menos 2 pelo 4. Como o menos 2 e o 4 têm sinais diferentes, a resposta vai ser negativa. E agora, eu multiplico os dois fatores. 2 vezes o 4, 8. Agora, eu acrescento esse que tá sobrando aqui, tá? Que é o menos 3. Agora, eu vou multiplicar de novo esses aqui, ó.
multiplica os dois fatores. 8 vezes 3, eu sei que é 24. E na multiplicação, sinais iguais é positivo. Então, a resposta dessa expressão aqui de cima é positivo 24. Aqui na letra G, eu tenho outra expressãozinha com 3 números e sinais diferentes. Então, para facilitar, eu junto de 2 em 2, tá? E faço a multiplicação entre os fatores, ó. 6 vezes o 2 dá 12. Agora, eu faço o joguinho de sinal. Sinais diferentes, vai ficar negativo. Agora, eu vou acrescentar aquele positivo 3 que ficou para trás. Então, positivo 3. Mesma coisa. Agora, eu vou terminar a operação aqui, ó. Vou multiplicar os dois fatores. 12 vezes o 3 dá 36. Sinais diferentes na multiplicação, fica negativo. Aqui na letra H, eu tenho positivo 1 vezes o negativo 3 vezes o negativo 6 vezes o positivo 2. Então, para facilitar, eu vou juntar de 2 em 2. Vou juntar esse parzinho e depois esses outros dois aqui. Agora, eu faço a multiplicação entre os fatores, ó. 1 vezes 3 é 3. Mais com menos vai ser menos. Por que que vai ser menos? Porque na multiplicação, sinais diferentes é menos. Vezes, agora esses dois aqui. Multiplico os dois fatores, 6 vezes 2, 12, tá? E joguinho de sinal, menos com mais vai ser menos. Por quê? Porque na multiplicação, sinais diferentes é negativo. Agora, eu vou multiplicar o negativo 3 pelo negativo 12, tá? Multiplica aqui, ó, os dois fatores. 3 vezes 12, 36. Na multiplicação, sinais iguais é positivo. Então, menos com menos vai ser mais. Isso somente na multiplicação. No exemplo da letra I, tenho negativo 8 vezes 5. Então, o que eu vou fazer? Opero entre os fatores. Então, 8 vezes 5 é 40. Sinais diferentes, então, menos com mais é menos. Então, menos 8 vezes 5 é negativo 40. Na letra J, eu tenho 4 vezes o negativo 8 vezes o negativo 1. Então, para facilitar, eu vou fazer de 2 em 2. Então, multiplica os fatores aqui, ó. 4 vezes o 8, 32. Agora, o joguinho de sinal. Quando não tem nada na frente do número, a gente sabe que ele é positivo. Então, sinais diferentes na multiplicação, resposta é negativa. Então, aqui, positivo 4 vezes negativo 8 é negativo 32. Vezes aquele negativo 1 lá que a gente não trabalhou ainda. Então, vou fazer a operação entre os fatores, ó. 32 vezes 1 é 32. Menos com menos. Então, ó, aqui tem o menos, aqui tem o menos. Então, sinais iguais é positivo, ok? Então, uma regrinha básica aqui para seguir sobre o joguinho de sinais. Então, na multiplicação, quando a gente tem números com sinais iguais, a resposta sempre vai ser positiva, tá? Então, se eu tiver dois números positivos, então a resposta vai ser positiva.
positiva também, ok? Se eu tiver dois números negativos, a resposta vai ser positiva, tá? Dois números positivos multiplicando, resposta positiva. Dois números negativos multiplicando, resposta positiva. Agora, se eu tiver sinais diferentes, então, se eu tiver um número positivo multiplicando um número negativo, então, a minha resposta vai ser negativa. Ou se eu tiver um número negativo multiplicando um número positivo. Então, sinais diferentes, a resposta vai ser negativa. Então, essa aqui é a regrinha para ser seguida quando a gente for multiplicar números positivos e negativos.